Sim. Uhum. Sim. Aqui você confere as principais informações em destaque. Apoio: AMR Consultoria e Engenharia, localizada junto a Ortiz Imóveis, Avenida José Gabriel, sob responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha. Busnello Advocacia, praticando advocacia com visão de negócios e foco em resultados. Contato 3333-2599. Sebastiane Representações, representante das massas e biscoitos Germani e Cooperativo Vinícola Garibaldi. Brahma Duplo Malte. Distribuidora de Bebidas Limitada. PR 285, quilômetro 457, bairro Jardim, em Ijuí. Faça seu pedido pelo telefone 3305-6060. JJ Lavacar de Júnior e Jean. Atendimento com excelência na Rua Aristeu Pereira, a 100 metros da Davirja Martins. Contato 99173-2195 e 99132-4277. Expresso Leomar. PR 285, há 35 anos, transportando com rapidez e segurança. Telefone 3331-1344. Fofurices da Kelly, realizando trabalhos com amor e por amor. Faça seu pedido pelo telefone 98453-2927. Pastelaria Meu Pastel, Decibeli Poço Bom, o melhor delivery no aconchego do seu lar. Pedidos pelo telefone 99198-8509. Imobiliária Ortiz Imóveis, localizada na Avenida José Gabriel, 50 metros da Petrobras, 19 anos, sonhos, telefone 3332-9565. Madeireira Leal e Rústic Móveis, 32 anos no mercado, qualidade, bons preços, tudo em decks, pergolados, imóveis decorativos, esquina da Siqueira com Rua das Chácaras. Marmoraria Graniar, Rua Cruz Alta, em frente ao posto de saúde do bairro Jardim. Mármores, granitos e toda a linha de importados. Milani Revestimentos e Decorações. Peça seu orçamento pelo telefone 99160-0180. Garantia de qualidade. Monique Seider Estética e Bem-Estar, com atendimento em sua clínica localizada na Rua Paulo Kleman, em diagonal à Escola Tiradentes. Instituto de Oncologia de Ijuí, grupo com referência em formação, acesso e tratamento de câncer, sempre transformando vidas. Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior, atendimento de carinho e respeito com seu animalzinho. Plantão 24 horas. Contato 3332-2191. Colchões Ortobon Ijuí. 2 endereços para melhor lhe atender. Rua do Comércio e no térreo do Nacional Supermercados. Frete grátis em toda a região. Pasquale Serviços Contábeis. Escritório Rua Francisco Berenhauser, número 23, no centro em Ijuí. Telefone 3332-2842. Sabor da Serra Pizzaria. A pizzaria com a qualidade da Serra Gaúcha. Rua 19 de Outubro, fone 3333-2082. Cirurgião dentista William Brandley. Consultório odontológico. Promovendo atendimento de qualidade na Rua 13 de Maio, fone 98434-6721.
Olá, boa noite para você. Estamos começando mais uma live. Agradecendo a todos que estão nos acompanhando nessa noite, agradecendo os amigos que estão aqui nos nossos canais, no Facebook, no YouTube, na ZS Web TV, né? Site zalmirsoaresnoticias.com.br. E nós estamos então com mais uma live para trazer sempre assuntos do interesse da nossa comunidade, assuntos importantes que fazem parte do dia a dia. E hoje nós vamos debater sobre estes pontos que são a discussão em torno da volta às aulas de maneira presencial, porque nós estamos no período, né, de discussão, no momento aí de aulas de forma remota, de forma online, e nós hoje vamos debater sobre esse tema, até porque tem um calendário divulgado por parte do governo do estado em torno aí de um retorno das atividades nas escolas, mas sempre tem essa preocupação de pais, de professores, de funcionários, né, das escolas com relação a todos estes pontos. E é por isso que nós estamos, então, debatendo hoje esse assunto que é a volta às aulas. E nós estamos já com as nossas convidadas aqui conosco para participar do nosso debate. Sejam bem-vindas. Professora Helenir Aguiar Schirer, que é presidente do CEPER, o Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, CEPER Sindicato, está conosco, e também a professora Fabiane Bitelo Pedro, coordenadora estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Estão conosco as professoras aqui para debater esse assunto, para falar um pouco sobre este tema. Professora Fabiane, que é da Rede Municipal de Ensino de São Leopoldo, presidente do Conselho Municipal de Educação da mesma cidade, formada em História, especialista em Educação e mestrada em Educação na Unicinos, professora há 26 anos, e a professora Helenir também está conosco aqui, representa também os professores estaduais, e tem essa discussão muito grande com relação a estes pontos, né, que fazem parte, então, do retorno. Vamos inicialmente saudar aí a professora Helenir Schirer, presidente do CEPER, ZRS. Seja bem-vinda aqui à nossa live, professora Helenir, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Zalmir, boa noite, Fábio. É uma satisfação estarmos aqui discutindo esse assunto tão importante que mexe tanto com a sociedade, né? Que é o retorno às aulas, e nós estamos acompanhando atentamente, com muita preocupação, inclusive, porque, de uma forma incompreensível, o governo libera primeiro a educação infantil para iniciar as aulas. E vejam bem, a educação infantil, onde quase é inexistente a possibilidade do distanciamento de 2 metros. Então, nós estamos muito preocupados e eu quero saudar aqui os prefeitos, que nós temos visto cada dia aumentando mais, prefeitos dizendo que não voltam às aulas este ano, inclusive, né, só depois da vacina. Seria a atitude mais correta, porque nós não estamos brincando, não dá para brincar com a vida. Como a gente sempre diz, os conteúdos escolares se recuperam, o ano se recupera. Para uma vida que seja perdida, não tem como recuperar mais. Então, a gente está aqui para fazer esse debate, alertar, inclusive, a comunidade dos riscos, os protocolos, mesmo com os protocolos anunciados, ainda tem para os nossos alunos, professores e funcionários. E eu comentava antes contigo que o governo tem dito que não tem problema, os pais não são obrigados a mandar os seus filhos à escola. Agora, nós vemos o problema porque o professor e o funcionário são obrigados a ir para a escola. E nós também somos pessoas, nós também temos as nossas famílias, muitas vezes crianças com comorbidade na nossa família ou pessoas mais idosas, e a gente não pode correr o risco de pegar esse vírus que nós já vimos, que não é brincadeira, não é uma gripezinha, é um vírus extremamente perigoso, e por isso a nossa preocupação muito grande nesse retorno, que para nós não foi o retorno no momento correto. Pelo menos não no momento mais, como eu diria assim, com menos riscos. Porque vejam bem, a curva de contaminação no nosso estado segue muito alta, assim como no Brasil. As mortes continuam acontecendo. Nós não temos nenhuma testagem em massa, então a gente não sabe realmente o quanto de contaminação está no Rio Grande do Sul, já que somente é contabilizado aqueles que chegam até o hospital. É um momento de muita preocupação e esperamos que façamos um bom debate. Muito bem.
Professora Fabiane também, seja bem-vinda conosco aqui na live. Boa noite, professora Fabiane. Boa noite, Zalmir. Boa noite, Helenir. Prazer estar com vocês. Pena que é numa situação tão delicada, não é? Para a gente discutir esse período de volta às aulas aqui no Estado, né? Estava mesmo acompanhando as notícias nacionais para que a gente pudesse também olhar um pouco o que os outros estados vêm fazendo. São Paulo, por exemplo, hoje voltou com um reforço, né? E sendo que esse reforço tem um número muito pequeno, e uma das imagens que foram mostradas há 20 minutos aqui na TV, me mostrou que as próprias escolas, a própria amostragem que foi feita é uma amostragem que não garante o distanciamento entre os jovens e não com criança pequena. Eles estavam aglomerados, saindo da sala para ir para outro espaço. Porque o certo, se a gente for observar os protocolos de distanciamento, o próprio corredor das escolas, um lado vai ser para ir e o outro para voltar. A própria imagem que a TV mostrou, né, nos deu a certeza de que São Paulo, hoje, né, não tem um protocolo que seja seguro para esse retorno. E a gente vem discutindo há muito tempo. Nós estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul há mais ou menos 3 meses discutindo com o governo do estado esse protocolo. Os prefeitos, os presidentes de conselho, secretários municipais de educação foram praticamente unânimes, 94,18% dos prefeitos são contra o retorno às atividades no mês de setembro. Não estou falando de 50%, 60% de prefeitos, que seria um número considerável. A gente está falando de quase 100% dos prefeitos gaúchos contra esse retorno. E quando a gente olha para o número, né, para os números, sabe quantos estudantes o Estado tem na educação infantil, Zalmir? Não, ele tem 2.000 estudantes. Pois é. 2.000. O restante, são mais de 400.000, são da rede pública. Então, quando a gente olha para esse número, a gente pensa, como é que eu vou criar uma regra que não me atinge? Né? Eu estou estabelecendo uma regra que me atinge. Então, esse cuidado, e isso que a gente vem dizendo muito, e o que a Helenir falou aqui foi muito prudente. As famílias vão ter a opção de mandar o seu filho ou não para a escola, mas quem trabalha na escola não vai ter essa opção. Não vai ter esse direito de escolher de ir ou não trabalhar. A maioria dos servidores que trabalham na portaria das escolas, na rede pública municipal, são terceirizados, eles não são nem funcionários públicos. Então, eles terão que ir trabalhar, certo? Quando a gente começa a pensar cada particularidade, olhando o estado do Rio Grande do Sul, a gente se convence mais que esse mês não é o momento. Não é o momento para esse retorno. Nós precisaríamos sim. Por que a gente vai ter que fazer um teste? Porque, na verdade, é um teste que está sendo feito agora, a partir de hoje, no Rio Grande do Sul. Por que a gente tem que fazer com criança pequena? Né? Com crianças pequenas. Por que a gente não começa com os estudantes maiores? Nós temos universidades que disseram que não vão reabrir as portas em 2020. Universidade que são só adultos. A gente não está nem falando de jovens, são adultos. Né? Universidades tomaram essa decisão, porque entendem que vai ser praticamente inviável manter o estabelecimento aberto sem a propagação do vírus. Né? Quando a gente olha para as escolas infantis, o debate agora vem muito na questão de traumas psicológicos. Né? E é um dos temas que a gente tem discutido muito. E há um que não foge desse debate, né? Nós discutimos isso também. Mas vocês imaginem um trauma, a Helenir vai entender bem o que eu estou falando. Chegar na escola, um pequenininho, depois de quase 6 meses em casa, e não poder beijar a prof. Como é que vai ser? Qual é que vai ser o trauma? Nós sempre trabalhamos dividir os brinquedos, dividir o espaço, né? A gente tem as salas com um trabalho muito mais coletivo, e hoje tudo tem que ser retirado. Lendo o protocolo de distanciamento para o retorno às atividades presenciais, para quem discutiu a Base Nacional Comum Curricular, para quem discutiu o Referencial Curricular Gaúcho e o Documento de Território Municipal, é literalmente jogar tudo fora
que a gente está, no mínimo, há 6 anos discutindo, e começar o novo processo da educação infantil. Porque a gente não vai mais poder ter brinquedo coletivo dentro da sala de atividades. A gente não vai mais poder ir de pracinha que a gente tinha, trocar linha na areia, num dia que nem hoje. Hoje seria um dia que a gente ficaria na rua com as crianças, em função de que tivemos muitos dias de chuva. E como tinha sol, estava quentinho, a gente iria para o pátio. Como é que a gente vai fazer? Uma criança não vai poder empurrar a outra no balanço? Quais vão ser esses traumas que a gente vai discutir? E são essas questões que é que me vem trazendo. Hoje as crianças estão protegidas em casa. A gente sabe da situação de vulnerabilidade, a gente tem acompanhado os índices de vulnerabilidade, o aumento, né, das questões de divórcio, do próprio trabalho infantil. Mas a gente tem que entender qual é a concepção e o papel da escola. A escola não é o espaço onde a gente deixa os nossos filhos para que a gente possa trabalhar. A escola é um espaço onde a gente trabalha várias habilidades, vários campos de experiência para que as crianças possam crescer saudáveis, para que eles possam ser adultos saudáveis, para tomar suas decisões. Hoje, a escola não vai ser esse momento, a escola não vai ser esse espaço. A escola vai ser um espaço onde vai ficar mais observando o distanciamento do que, de fato, as questões das aprendizagens. Uhum. E que a gente tenha, né, um bom debate hoje de noite, que não é um tema fácil, não é verdade? É complicado, mas enfim, é importante que nós temos profissionais qualificadas para debater esse tema, né? Agradecer a todos que estão nos acompanhando, pedindo nossos internautas que vão compartilhando, né? Nossos amigos de toda a região que estão conosco, vamos compartilhando para que possamos chegar ao maior número de pessoas que com certeza estão discutindo esse assunto, faz parte, se não é seu filho, também pessoa conhecida, são professores, são funcionários de escola que estão nesta situação nesse momento. Agradecendo o Jandir Rorato, boa noite, obrigado, ele disse que é marido de professora, né, está acompanhando em Santo Ângelo, né, Rose Zé Reis, também boa noite, como é que é essa aqui? São Francisco de Paula, é isso aí, então, está na companhia. Catiane Lopes também, Lige Maria, Secretaria de Educação de Entre Juiz, um abraço pessoal de Entre Juiz nos acompanhando, aqui São Sebastião do Caí também, Ilse Silva, Carla Duebler, boa noite, Fábio Machado também, Carlos Roberto Souza, Fábio Machado disse muito bem colocado, o que mais está acompanhando por aqui? Respeito à saúde e à vida de todos, diz a Fábio Machado. Zaira Maria Soares em Santo Ângelo, Fábio, como sempre, humana, pensando nos professores. A Luciane Soares Ribeiro, desculpa é que os pais saem para trabalhar e não tem com quem deixar as crianças. E as escolas particulares estão fechando. Daqui a pouco quero também saber a opinião das pessoas, até porque das professoras, até porque eu estava acompanhando há pouco também uma reportagem exatamente sobre esses temas, né? Os pais saem para trabalhar e aí os filhos, né? Como é que também pode se considerar nestes pontos? Nelson Ricardo Rieger também está acompanhando, Sônia Maria Belter, boa noite, de Coronel Barros também está acompanhando, lá da escola aí de Coronel Barros. O Fábio Machado, questões bem pertinentes disse, Marlene Daronco dos Santos, Escola Dalva de Almeida, Weiman, aqui também a Marley de Fátima, boa noite, Marley Otonelli de Ajuricaba, obrigado por estar nos acompanhando também. Secretaria de Educação de Portão, Conselho Municipal de Educação de Portão, também a Rosaura Gomes. Então nós vamos saudando a todos, cumprimentando a todos os internautas que estão conosco e professores, pais, então servidores de escolas que estão acompanhando esse debate muito importante, até porque o pessoal também da MUPLAN aqui, né, dos municípios do Planalto Médio, a Sônia Mara, que está nos acompanhando da MUPLAN, Marley de Fátima, a Fábio nosso exemplo, diz a Marley, e assim nós vamos seguindo então com esse tema. Bom, professora Helenir, referente a esses pontos, vamos começar já que a gente, os primeiros pontos que constam neste calendário divulgado por parte do governo, leva em conta a rede da educação infantil e também essas questões referentes à parte dos pais que precisam trabalhar, não tem que deixar os filhos. É claro que envolve mais as escolas particulares, mas também esta preocupação como professora, como pais, como é que dá para considerar também
esta justificativa ou tentativa de justificativa aí por parte do governo, professor Helenir? De ligar o microfone aí da senhora, acho que está desligado aqui. Ó. Vamos ligar o microfone sim, professor Helenir. Agora sim, tudo bem, pode falar. A primeira coisa, Zalmir, que eu gostaria de ressaltar aqui é que o governo fez uma pesquisa. O governo fez uma pesquisa para saber quem deveria votar primeiro. E na pesquisa do governo foi altíssimo o número daqueles que diziam que a educação infantil deveria ser a última a votar. A primeira questão fica, para que tu faz uma pesquisa se tu não vai considerar absolutamente o que diz a pesquisa? Então, faz de conta que houve a população, mas na verdade não houve. Foi isso que o governo fez. Em segundo lugar, eu sou alfabetizadora, então, quando a Fábio fala sobre os traumas, eu fico me imaginando 6 meses fora da escola. As crianças, os pequenininhos, eles vão vir aos bandos, correndo para poder abraçar a professora. E no momento que a professora disser não se aproximem, que trauma pode acontecer? Um trauma de rejeição? Porque eles têm capacidade de entender ou não? Eu acredito que não. Então, isso pode gerar um trauma. Depois eles vão entrar dentro da escola lembrando exatamente o que a Fábio disse. Brincar, trocar os brinquedos com seus coleguinhas, daquela convivência, da sociabilidade. E, de repente, a escola não será mais essa. Nós teremos a escola do não. Não toca, não empresta, não chega perto, não abraça. Que escola é essa? E que encantamento as crianças terão com essa escola? Vejam bem, podemos ter um trauma, porque até mesmo pelo tamanho das crianças, por eles não entenderem, que eles poderão dizer, essa não é a escola que eu quero. Eu quero a minha escola de volta. Isso pode, inclusive, influenciar no próprio rendimento do aluno. Mas parece que a gente fala e fala para ouvidos surdos, né? Porque a gente fala, mas ninguém ouve. E um outro elemento que é muito importante, São Paulo fez há pouco tempo testagem em massa em uma escola. E eles observaram que havia um número altíssimo de alunos assintomáticos. As crianças têm uma tendência a não apresentar nenhum sintomas, mas são vetores de distribuição. Vejam bem, olha o que fizeram na escola. Tu tem um tapete, que tu vai passar o pezinho ali no tapete e vão aferir a tua febre. Só que nem todos que têm o Covid têm febre. Uhum. Aliás, assim como tem os assintomáticos, eles não têm absolutamente nada. Eu posso dizer, a minha filha, aliás, a minha nora e o meu filho tiveram Covid. Nenhum dos dois apresentou febre nunca. Era dor do corpo, tiveram aquele cansaço, mas não tiveram febre. Pelo protocolo do governo, esses poderiam entrar na sala de aula, porque não tem febre. Então eu vejo, Zalmir, que esta forma de voltar agora, tomara que eu esteja errada, pode transformar as escolas num polo de irradiação do Covid de uma forma fantástica. Porque nós temos muitos alunos que moram com seus avós, ou moram com algumas pessoas que têm algum tipo de comorbidade, às vezes vivem com seus próprios irmãos, que têm, vamos dizer, são asmáticos. Então, nós estaremos pondo em risco toda uma comunidade. E tudo aquilo que se avançou, ou pelo menos se conteve do vírus, no momento de isolamento, que na verdade hoje não tem mais isolamento no estado do Rio Grande do Sul, e aqui eu tenho uma posição, acho que as bandeiras foram o que mais ajudaram a acabar com o isolamento, porque no momento que tu põe uma bandeira da cor amarela, laranja, vermelha e preta, todo mundo estava no isolamento antes de surgir a bandeira, pelo menos era bem alto. De repente apareceram as bandeiras, bom, mas eu tô amarela, não tô nem laranja, posso sair para a rua. E o povo saiu para a rua. Quando era laranja, mas não é vermelha ainda, o povo saiu para a rua. E onde é vermelha, mas não está preta ainda, e o povo saiu para a rua. Uhum. A gente pode acompanhar também o crescimento da contaminação existente nesse tempo. Então a gente tem esse olhar crítico, as políticas equivocadas, eu acho que aqui não se trabalhou, inclusive, na prevenção da doença. Não se tem teste em massa. Por exemplo, se eu estiver infectada, ninguém vem perguntar com quem eu tive contatos para poder fazer o rastreamento, como nos outros países fizeram.
Hoje tu só aparece como um número se tu for no hospital ou se tu procurar ajuda médica. Agora, quantos contaminados estão entre nós e a gente não sabe? Agora, junta, mesmo que seja 50% da turma. Mesmo que seja 50%. Veja o que aconteceu no Manaus. Em 5 dias das aulas do retorno, 347 professores. E somente foi feito o levantamento de professores que foram contaminados. Quantas crianças? Quantos funcionários de escola? Quantos pais? Não se sabe. Aqui eu estou falando só de professores. 10 dias de aula, ultrapassou 600. Então, a gente não quer que isso aconteça no estado do Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, o governo não ouve. Inclusive, nós pedimos para participar dessas reuniões para pensar os protocolos. O governo nunca nos chamou. E nós somos aqueles, assim como a FAB, que representa aquela parte que está dentro da escola, que conhece realmente a realidade das escolas. E, infelizmente, parece que nós não somos importantes para pensar, mas como nós dissemos no início, assim como os pais têm a liberdade de mandar os filhos para a escola ou não, nós não temos essa liberdade. Nós estamos falando da nossa vida também, de professores e funcionários que terão que voltar para as escolas sem as condições necessárias para voltarmos. Gente, quando a gente começou a entender, né, a questão online para trabalhar com os alunos, resolve-se, então agora acabou, ou pelo menos não acabou, porque vai ficar das duas formas, mas voltar. Por que não encerrar o ano desta forma? Porque no ano que vem, independente de voltarmos agora ou não, nós vamos ter que fazer um amplo debate na sociedade. Qual é o planejamento para buscar aqueles alunos que ficaram à margem de todo esse processo? Ou não ficaram? No Estado, a gente sabe, muitos alunos ficaram totalmente à margem de todo o processo, alguns com um pouquinho de contato, mas não foi 100% como deveria ser. Então, temos muita coisa ainda para discutir e muita coisa para resolver. Simplesmente iniciar as aulas como se estivesse tudo pronto, para nós é um grande equívoco que está acontecendo no nosso Estado. Muito bem, vamos seguindo, agradecendo a todos que estão nos acompanhando. Tem muita gente entrando aqui, a gente que vai cumprimentar a todos. Não vai dar tempo de falar o nome de todo mundo, mas, medida do possível, a gente vai citando, pedindo também aos participantes aí que pode mandar pergunta, pode falar da onde que estão participando. A gente fala das escolas aqui, o nome das escolas, mas só pode colocar o local também, né, das escolas aí, os participantes aqui do nosso debate. Tem muita gente aí de toda a região e de outras regiões também, né, que estão conosco participando desse debate, até porque faz parte da educação, e aí esse momento aí de incertezas quanto ao retorno das aulas aí de forma presencial. A Carla Dueber diz: onde estão as propostas econômicas para ajudar as escolas privadas? Aqui também a Maria Isabel Faustini. Aqui não sei de onde é SL, de onde que é essa escola, só pode escrever aqui de onde que é essa escola que ela cita. Sônia Maria também, falta consciência, ela colocou. Tiziana Araújo de Souza: é inconcebível pensar educação infantil sem interação, socialização, contato e seguir todos os protocolos sanitários nos pequenos é inviável. Isso é de uma irresponsabilidade extrema. Olívia Melo da Silva também, boa noite. A todos que estão conosco, então vamos lá, vamos compartilhar, a todos os participantes aqui, vamos compartilhar a nossa live para que nós possamos chegar até maior número de pessoas. São sempre questões e colocações importantes que os participantes, com certeza muitos professores e professoras também que estão conosco aqui participando da live, né, professora Fabiane? Estava olhando, porque tem bastante gente de São Leopoldo. Mandar um beijo São pro pessoal Leopoldo, de São Leopoldo. Tá certo, pessoal São Leopoldo. De São Leopoldo, Até... a Maria Isabel, a Tice, a Tiziana. Eu pensei pessoal, até a Carla, que era... que também foi... A Carla, que também foi... a Maria Isabel é do Conselho Municipal de Educação de São Leopoldo. Um abraço. Ela é conselheira e assessora técnica. Uhum. Ela representa o CEPERS, o 14º Núcleo, no Conselho Municipal de Educação, Elenir. Né? E aqui a gente mesmo, as escolas estaduais não pertencendo ao nosso sistema, a gente optou em ter uma representação, e a decisão, quando a gente organizou a lei, foi que o 14º Núcleo representasse a rede estadual, porque a gente também entende que é importante essa relação entre os sistemas, porque afinal as escolas estaduais, as escolas privadas e municipais existem na mesma cidade, são munícipes.
né? Então a gente precisa ter essa relação, e a Maria Isabel, juntamente com a Rosana Maria, fazem uma representação muito importante do 14º Núcleo dentro do Conselho Municipal de Educação. A Ilse, que está aqui conosco, a Ilse é da diretoria da UNCM, queria mandar um abraço para ela, em especial para a nossa coordenação da regional aqui, que é a Sônia, a Magali, que representam a Amuplan, a Marley, que é de Ajuricaba, que também foi coordenadora da região, um forte abraço. Eu já fui na região de vocês, já fiquei 2 dias aí, região que me recebeu com muito carinho. Aí é sempre importante a gente dizer que estar coordenadora é uma oportunidade muito boa, porque a gente conhece cada cantinho do Rio Grande do Sul. Né? A gente fala, quando nós falamos, e a Helenir também tem isso, né, Helenir? A gente não fica só no mesmo lugarzinho, né? Quando a gente pode viajar, nesse momento a gente não tem como, mas a gente conhece, eu conheço os espaços, a Helenir conhece os espaços. Quando a gente fala do Rio Grande do Sul, não é de Porto Alegre que a gente fala, ou de São Leopoldo. A gente fala porque a gente conhece. Engenho Velho, que é o menor município do Rio Grande do Sul em número de habitantes, faz parte da diretoria da UNCM. Porque a gente acredita que não é só das grandes cidades. Nós temos 350 pequenos municípios, que a grande maioria do estado é formada por municípios pequenos. Como é que a gente não vai olhar eles, que muitas vezes têm 1, 2 escolas? Às vezes a rede municipal atende as crianças até o 5º ano. Do 6º ano em diante é a rede estadual que atende, não tem escola privada. Exato. Alguns anos atrás, nós tínhamos 120 municípios que não tinham nenhuma escola de educação infantil, gente. No início dos anos 2000, 2005, imagina, quase 200 municípios sem uma escola de educação infantil privada. Hoje a gente ainda tem municípios que não têm escola, por incrível que pareça, é porque são municípios pequenos. Então, quando a gente fala de escola, não é porque a gente pensa, não, é porque a gente vive. Essa é a diferença. Falar de escola é necessário viver a escola. A Helenir muito bem trouxe, o governador fez uma pesquisa, ele fez pesquisa com as instituições, ele fez pesquisa com os gestores, com a população em geral, e todo mundo foi unânime. Inclusive, nós questionamos a ele por que foi feita a pesquisa, porque para nós esse movimento é um movimento que ele nos deu 4 dias para pesquisa, a gente trabalhou o final de semana inteiro para conseguir ter mais de 450 municípios respondendo pelos conselhos municipais de educação. Então, é um movimento que a gente também precisou fazer, e no fim, o que nós movimentamos não foi ouvido. Né? Esse movimento de voltar às atividades presenciais, é importante dizer que nenhuma família vai ser obrigada a levar o seu filho, mas a escola vai ser obrigada a ofertar as atividades presenciais e aquelas remotas, as não presenciais. Vai ter que fazer as 2 coisas. E um questionamento que eu tenho feito, como é que fica o horário da professora? Né? A professora ela vai estar em sala de aula, pensando agora, a maioria dos municípios que optaram em abrir a educação infantil, possibilitaram que a rede privada abra da demanda econômica. Daí uns questionamentos que eu tenho feito. Mas como é que fica? Essa professora vai estar na escola, mas como é que ela vai atender também aqueles que não estão na sala de aula, porque os pais não quiseram mandar, e essas crianças vão ter o direito a continuar com as atividades não presenciais? Como é que vai ser feito? Qual é o horário que isso vai ser feito dentro desse universo de atendimento? Quando a gente olha o protocolo apresentado pelo governo do estado, eu tenho várias questões que me causaram, assim, a justificativa que eles deram para abrir é a mesma que eu daria para continuar fechada. Porque eles colocaram, o ensino superior eles têm mais autonomia. Mas então por que começar pela educação infantil? Se o ensino superior tem mais autonomia, por que começar com os pequenos? Né? Hoje a gente teve várias reuniões para poder discutir, e a gente está organizando, enquanto instituição, um novo caderno para poder auxiliar os conselhos municipais de educação nesse momento agora de questionamentos. Não é que o conselho não tem o poder, Zalmir, de fechar ou abrir escola em razão da pandemia, certo? Mas o Conselho Municipal de Educação tem um papel fundamental que é de perguntar, problematizar essa abertura, seja ela da escola pública, seja ela da escola privada.
Porque quando a gente tem o sistema municipal de ensino organizado no município por lei, e aqui na regional de vocês a gente tem 50% dos municípios que têm o sistema instituído, o município, o conselho tem o papel de questionar a rede municipal, a secretaria, a respeito não só das escolas municipais, mas também das escolas privadas de educação infantil, que começaram, né, a funcionar hoje, em algumas cidades, né? Então, o papel do conselho justamente vai ser questionar quais foram as orientações. Se o plano de contingenciamento, que é aquele aprovado pelo COI, que é o centro que organiza a parte sanitária, se está aprovado. Se não está aprovado, não pode abrir escola, mesmo que o prefeito diga, a gente vai poder abrir escola. Mas se não tem um plano de contingenciamento, um plano sanitário aprovado, não pode. O próprio Ministério Público apontou que escolas sem alvará da vigilância não pode abrir, e a Helenir sabe muito bem qual é essa situação, né, Helenir? Numa cidade, quantas escolas têm o alvará sanitário em vigência? São pouquíssimas, certo? E ainda o plano de ação aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. Então, são 3 documentos, são três movimentos que a escola precisa fazer para poder abrir as suas portas. E não é mais aquela escola de antes da pandemia, é uma outra escola. É uma outra escola onde eu não vou ter bonecas na sala de aula, eu não vou ter carrinhos num berçário. Eu não vou poder ter brinquedos onde eles possam escolher o que eles vão brincar. O professor vai ter que determinar o que cada um vai ter para brincar num quadradinho de 2 metros quadrados. A gente tem dito, vai voltar a utilizar, como na nossa época, quando a gente era criança, a mãe dizia chiqueirinho, né? Aqueles cercadinhos. Não, mas é triste a gente dizer isso, mas a gente vai ter que, para manter o distanciamento entre as crianças, tu vai ter que colocar ele em cercadinhos, né? Nos antigos chiqueirinhos que a gente dizia. Então, qual vai ser o momento de socialização? Se a educação infantil é feita de interações e brincadeiras, como é que eu vou brincar? Como é que um bebê vai brincar sozinho? Como é que uma criança de 4 e 5 anos vai brincar na própria massinha de modelar, que é uma questão bem simples? Né? Como é que eu vou explorar a imaginação da criança? Uma contação de história onde eu vou ter que ficar todos distantes. Como é que é isso? Como é que é o dia a dia, no próprio momento de alimentar uma criança? Ela está no cadeirão e eu, claro, cada um tem o seu talher, tem a sua frutinha para dar maçã raspada, por exemplo. O professor não vai poder botar 3 bebês para que ele vai ter que alimentar bebê por bebê. Alimentou um, depois vai lá, se higieniza, volta e vai para o segundo bebê. Quanto tempo vai levar só para dar uma maçã? Pensando na prática, no dia a dia da sala de atividades, entende? Então, pensar esse processo de retomada das atividades, ele requer muitas, mas muitas combinações, não só pedagógicas, mas também sanitárias. A troca de fraldas. O município tem que estar preparado para recolher aquelas fraldas não no lixo comum. Porque a Covid também sai nas fezes. Então, tem que ter um lixo especial para colocar a fralda e as luvas que as professoras usaram para trocar a fralda. A gente vai ter luva para cada troca, porque não é a mesma luva. Para cada troca, eu tenho que trocar o par de luvas. Troquei uma criança, põe a luva fora, junto com a fralda, lavo a minha mão e lavo a mão do bebê, porque isso eu também tenho que fazer, lavar a mão do bebê. Porque o bebê põe a mão na perninha, ele chupa o dedinho, né? Então a gente vai ter... Eu já fui professora de educação infantil 7 anos. Eu fico me questionando, então a gente vai ter que ter um número maior de pessoas, e lembrando que a cada 3 horas essa sala vai ter que passar por um processo de asepsia geral, maçanetas, mesas, brinquedos, as prateleiras, tudo. Mas a gente já está acostumada, a gente vai para o pátio para fazer a limpeza da sala, mas a pessoa que limpa não vai poder mais ser a mesma que faz a comida, como é na maioria das escolas privadas. Só nas grandes que tem 2 pessoas, uma para cozinhar e a outra para fazer a limpeza. Na maioria das nossas escolas, é a mesma pessoa que faz a alimentação
que faz a limpeza. Agora não vai poder ser. Porque aquela pessoa vai ter que passar praticamente o turno fazendo a higienização. Então, são questões que a gente precisa, enquanto conselho, problematizar. Como é que esse retorno está sendo? Quais são os critérios? Teve formação? Quem começou a trabalhar hoje, qual foi a formação que as escolas deram para esses profissionais? Quando um bebê se engasgar, ele pode estar comendo uma banana e se engasgar. Como é que eu vou fazer? Né? A gente sabe que muitas vezes a gente tem que botar o dedinho na goelinha lá para tirar a banana. Isso é viver a educação, o dia a dia da escola, de uma escola de educação infantil. Entende? Então não dá para a gente dizer que vai ser um movimento fácil e é um movimento de justificar que a abertura é pela economia, mas eu vejo que a gente foi pressionado tudo pela economia. Todas as bandeiras, porque a região estava em bandeira vermelha, entrava com o movimento, ia para a bandeira laranja. Pouquíssimos municípios, regiões tiveram negado a mudança da cor da bandeira quando o município entrou contra. Entende? Então, assim, daí tu fica observando, eu olhando os dados da região R7, que é a região onde eu resido, eu várias vezes apontei, mas nós tínhamos que ter ido para a preta. Sim. Por todos os pontos. Entende? Porque daí tu observava, não era nenhum ponto, às vezes era meio ponto que não levou a gente para a preta, mas todos os outros estavam em bandeira preta. Por um critério a gente ficava na vermelha. Né? E a semana passada praticamente todo o estado estava laranja, que quando foi tomada a decisão de voltar. Essa semana já várias regiões voltaram para a vermelha. A minha região, por exemplo, foi uma que voltou para a vermelha. Porque, como a Helena disse, a gente afrouxa. Afrouxa, a gente começa, tu pode olhar o movimento nas ruas, as pessoas começam a sair sem máscara, tu tem mais gente circulando, entende? E isso tudo também é um movimento de educação. A gente não vê nenhuma propaganda que vai educar o uso da máscara. O distanciamento no supermercado, gente, o que é o supermercado? É uma questão básica para comprar pão na padaria. As pessoas mantêm distância na padaria que a gente frequenta? Não mantém. Não mantém. Daí tu olha com a cara, assim, né, pra pessoa meio com uma cara feia, assim, né? Dizer, só porque tá invadindo o meu metro, né? O meu metro e meio. Né? É isso, vai dizer que não é, né? Tu já fica apavorado, tá invadindo meu metro e meio, né? Então, esse é o processo que a gente vai ter que se reeducar. Mas não é a criança que vai educar o adulto, é o adulto que tem que passar por esse processo de transformação. E a gente não está vendo isso acontecer. A sociedade precisa se reeducar. Olha as praias do Rio de Janeiro no final de semana, gente. Eu dei graças a Deus que choveu o feriado, porque daí as pessoas não se aglomeraram, né? Porque agora tu tem isso também. Então, são muitos pontos, Almir, para a gente debater. Eu sei que tem muita gente aqui que está acompanhando o debate e que são pessoas que vivem esse processo e que não tem aonde falar. E o bom de tu ter aberto esse espaço são para pessoas que vivem a educação. A gente precisa ter esse cuidado de ouvir quem está lá dentro, quem está ouvindo, quem está na escola. A gente ouve todas as questões das famílias que precisam trabalhar, e são muitas. Não é só quem tem filho em escola privada. Gente, quem tem filho na escola pública precisa muito mais trabalhar, porque não é dono, é empregado. É empregado. Né? E o patrão está lá cobrando a presença. Até isso eu queria colocar depois, eu gostaria de ouvir a professora Helenir e depois a Fabiane também sobre esses pontos que ela coloca, que é quanto às escolas da rede pública e também as escolas privadas, particulares, até porque nas particulares os próprios investimentos para realizar, para cumprir esses protocolos todos que são determinados e que devem ser cumpridos, na escola particular, na escola privada, com certeza também pode ser até mais fácil de realizar essa situação do que na pública, porque na escola pública já tem dificuldade no dia a dia de realizar investimentos, enfim, e aí mais isto, é claro que cada um deve fazer a sua parte, mas com certeza esses investimentos também são mais complicados de serem realizados, depois quero ouvir também nesse ponto. Enquanto isso eu vou cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, tem muita gente aqui, e vamos agradecendo a todos, vamos lá, porque tem gente de todo o estado, eu estava acompanhando aqui, tem
de Eldorado do Sul. Boa noite a Rosângela Guimarães Debon. Boa noite para Patrícia Rosa também. Maria Elizabeth Jusviak. Tua fala reflete tua experiência na prática. Ótimas colocações, disse ela para a Fabiane. A Maria Isabel Faustini, corretíssimo. Vacaria assistindo. Também aqui a Juricaba. Vacaria Leila Bueira Turani Fernandes. Quem mais aqui está conosco? A Cledina Aze, obrigado, sempre nos acompanhando. Erno Reikhoff, boa noite. Quem mais aqui está conosco? Vamos lá. O pessoal da Associação dos Municípios aqui das Missões, da MM, também estão acompanhando nossa live. Obrigado a todos aí da região das Missões, né, que estão também conosco. A Loivane Canan, boa noite. Loivane é de Burtuli, isso aí, né? Está também acompanhando aqui a nossa live. Bom, vamos seguir ouvindo neste ponto aqui, professora Helenir, com relação a essas questões que colocava a Fabiane, referente à parte de investimentos, a parte do que a escola pública e também a particular, nesse ponto, deve fazer, e essas considerações aí, com relação à parte principalmente com relação quando se trata da educação infantil que a gente estava observando. Enquanto isso, vou lembrando aqui que a Maria Isabel Faustini também mandou um recado aqui. Ela disse que mora em São Leopoldo, mas seus avós são imigrantes italianos que foram para Ijuí. Enorme carinho, todos de Ijuí. Abraço, então, Faustini, ela que é lá de São Leopoldo, da terra da Fábio, né? Está também conosco aqui na nossa live, professora Helenir. Então, acho que a Fábio disse exatamente aquilo que é a realidade de uma escola infantil. E às vezes, Fábio, a gente fica preocupada porque algumas decisões são tomadas por pessoas de gabinete, que não conhecem a escola. E quando a gente vê algumas decisões tomadas, a gente tem a certeza absoluta de que não conhecem a escola. Uma das questões que tu falaste antes, que eu acho que é importante dizer qual é a posição do sindicato. O governo está dizendo que nós vamos ter aulas presenciais e também remotas. Nós temos uma posição muito tranquila. O professor que der aula presencial não trabalhará mais remotamente, porque nós ainda estamos, eu acho que ainda vale a libertação dos escravos. Tá? Então, o governo vai ter que tratar como será trabalhadas as aulas remotas aqueles professores que estarão presencialmente, porque presencialmente tu já vai cumprir a carga horária. Ou será que o Estado agora vai exigir que a gente trabalhe mais outra carga horária de graça? A gente sabe que isso não existe hora extra, enfim, é um problema que o governo vai ter que responder isso para a sociedade também. Outras questões que é a estrutura da escola. Nós fizemos algumas pesquisas, Almir. Nós fizemos com 760 escolas em 253 municípios do estado, perguntando para os diretores, a escola tem estrutura para receber os alunos? 92% dos diretores disseram não. E desde casos assim, janelas de escolas que não abrem. Enterrou com o tempo, não abre, e a gente sabe que uma condição para voltar é que as aulas sejam todas arejadas, janelas abertas, portas abertas. E vejam que as escolas estão fechadas há 6 meses. Em 6 meses não resolveram isso. Agora querem nos dizer que em 1 semana ou em 2 semanas resolverão todos os problemas das escolas para podermos voltar. Nós temos escolas onde o corredor da escola não tem como manter um distanciamento real dos alunos, porque são muito pequenos os corredores. Mesmo que tu diga, do lado direito é para ir, do lado esquerdo para voltar, essas pessoas terão contato pelo tamanho do corredor. A outra questão, nós temos escolas que não têm funcionário, porque tem um funcionário só, esse funcionário é de grupo de risco, não tem ninguém. Vejam bem quando volta para a escola. Tem que ter um funcionário, por exemplo, nos banheiros. Ele vai ficar quase que restrito aos banheiros, porque cada vez que for ocupado tem que ser higienizado. Nós teremos um funcionário que tem que estar na porta da escola, oferindo a febre. Nós teremos que ter um funcionário que vai cuidar de lá no espaço da merenda e tem que ser higienizado cada vez que é utilizado. Tem esses funcionários? Não.
Tem algum movimento que a gente veja de contratação? Não. Uma contratação no Estado, não sei se no município é diferente, mas um contrato emergencial no Estado, isso leva mais ou menos 30 dias até estar pronto. Toda a documentação para te realmente começar a trabalhar. E vejam bem, hoje é 8 de setembro, dia 13 de outubro, estão pensando, ou pelo menos é a data, ainda não tem nenhum decreto, mas é a data que tem saído na imprensa, que as escolas estaduais voltarão. E quando nós falamos dos pequenos, nós não podemos esquecer dos adolescentes. Adolescentes, gente, eles têm os grupos deles. Também estarão com muita saudade. Nós temos os namorados, as namoradas. Me digam se na escola nós teremos condições de manter o distanciamento desses jovens, que vão se encontrar com seus grupos, fora da escola, quando não estiver esperando para abrir a escola. Quem vai estar lá fora monitorando o distanciamento? Então, é muito mais complexo esta volta do que realmente parece que o governo imagina. Porque não é só escrever um decreto e dizer volta todo dia e tudo acontecerá como deve ser. Não. Nós trabalhamos com pessoas. Se a gente trabalhasse com cadeiras, era mais fácil. Tu põe a cadeira no lugar e ela não se mexe. Tu trabalha com coisas, é diferente do que trabalhar com pessoas. Pessoas pensam, pessoas reagem, pessoas têm emoções, pessoas têm sentimentos. E a rebeldia da juventude também é uma coisa muito séria. Olha, nós vamos dizer, use a máscara, é a mesma coisa que dizer tire a máscara. É ou não é, Fábio? E isso é da natureza do jovem. Sim. Se tu chamar a atenção dele sobre a aglomeração, a mesma coisa que dizer aglomerem-se. Então, tu tem que levar em consideração, e por isso a gente fez tanta questão, por 3 vezes mandamos ofício para o governo para pedirmos para participarmos deste grupo, eles estavam pensando a forma de voltar aos protocolos, não era porque nós gostaríamos de nos meter onde não era chamado. É exatamente por nós sabermos que a gente conhece profundamente as escolas do Rio Grande do Sul. É como a Fábio disse, na direção do sindicato a gente conhece as escolas dos 497 municípios. Nós temos escola no Rio Grande do Sul onde tem luz só na administração. No dia que chove, fica escuro, tem que suspender as aulas porque não tem luz. Olha, as crianças agora vão ter que lavar muito mais as mãos. Onde tem pia nas escolas? Na grande maioria das escolas, somente no banheiro e 2 ou 3 pias. Vai gerar aglomeração? Não foi pensado em colocar mais pias nos corredores, enfim, outros espaços que pudessem também ajudar? Porque eu quero acreditar, pelo que a gente conhece do governo, não terá recurso suficiente para álcool gel para todas as salas de aula. Acho que é no início. Mas isso logo na frente vai faltar. Então deveria se pensar também nessa alternativa de ter um espaço para lavar as mãos. Então, tem muita coisa, eu vejo assim, muita coisa para ser feita ainda. Tem muito pouco tempo para se fazer. Aqui tem o Jandir Rorato, diz o seguinte: parabéns, Almira, esse espaço riquíssimo. Você sabe, minha esposa é professora, estamos angustiados com essa possibilidade de início das aulas. Deixa também as famílias, com certeza, né, essa tensão, como disse a Fábio antes também, com relação a isso na família. Mara Thomas, ótimas colocações, Lenir. Sônia Maria Belter diz como será a saída de cada escola. A logística de transporte escolar com o devido distanciamento, de que forma que será feito? A Maria Isabel Faustini: não consigo aceitar a ideia do governador liberar a educação infantil a partir de hoje e no estado começar pelo ensino médio a partir da metade de outubro. Por que esse sistema? Desigualdade grita cada vez mais, disse ela. A Loivane Canan, ótima colocação: não se pode começar as aulas somente porque os pais precisam trabalhar. São essas questões que a gente vem colocando também. Aqui, vamos ver onde mais tem gente aqui de Maximiliano, estava olhando aqui, isso, Maximiliano de Almeida, né? A Liliane Espanhola está nos acompanhando, obrigado pela companhia. Márcia Machado de Campos também, lá de Maximiliano de Almeida, também está conosco. Conselho de São Lourenço do Sul também está acompanhando. Erno Raico está também
acompanhando aqui a nossa live. Obrigado a todos que estão conosco na live. E o tempo passa depressa, né? Porque esse assunto é interessante e a discussão é muito importante. Dom Feliciano presente também. Um abraço para Angélica Balzarek também, acompanhando. Ilse Silva, governador, desconsidera a situação real, não pode falar de onde os olhos não enxergam, diz ela. Agora eu quero ouvir posicionamento de cada uma sobre o que pode, na impressão de vocês, na visão desse momento que nós estamos passando agora, de pandemia. Vocês acreditam que o ideal, o que seria hoje para que nós pudéssemos retornar, digamos, ao novo normal, esse novo sistema? Fecha o ano por aqui, encerra, continua da maneira que está, remota até o final do ano? O que vocês entendem? Qual a forma mais, digamos que mais coerente que poderia se tomar por parte do governo para que a situação pudesse se normalizar a partir desse momento? Fábio? Eu vejo, eu tenho dito muito essa frase, hoje, pensando hoje, né? Porque amanhã pode ser que a gente tenha outras informações que a gente possa mudar essa perspectiva. Hoje eu acredito que a gente não tem como abrir as escolas no mês de setembro. Eu comungo dessa ideia, entende? Porque, como eu falei, a gente não tem um grande processo de formação para a sociedade. Nós precisamos ter um processo de formação, porque se a gente precisa de novos hábitos, a gente vai ter que formar os adultos para que eles também sejam multiplicadores juntamente com as crianças. A gente sabe que criança aprende mais rápido que adulto, tá? Criança aprende muito mais rápido. Mas a criança não vai poder ser educada para esse distanciamento dentro da escola, porque ela já vai ter o distanciamento no portão da escola quando ela chega. A região de vocês, a Muplan, ela tem muito transporte escolar, né? Para as crianças poderem chegar até a escola. Exato. A gente olhando o protocolo de distanciamento do governo do estado, cada turma vai poder atender 50% das crianças. Só que tu vai ter que fazer um cálculo da sala, e não é a metragem total, tu vai ter que descontar mobiliário, porque tu vai ter que agora, antes a gente olhava a metragem total da sala, mas pelo protocolo de distanciamento tu vai só olhar a área livre, que é onde os estudantes vão poder ficar. Quando a criança da educação infantil tá indo para a escola, eles colocam, se ela tiver de máscara, que é só acima de 2 anos, que pode usar a máscara, né? Ela tem que ficar 1,5 metro de distância. Quando ela está sem máscara, são 2 metros, gente, isso dá 5 metros quadrados de distância que essa criança vai ter que ter proteção. E dentro do transporte escolar vai ter que também garantir esse distanciamento. Daí tu fica imaginando um transporte escolar, uma Topic, tá? Ou vocês aí na Moplan que usam muito, quando a rede municipal e a rede estadual voltarem, vocês vão ter o ônibus escolar. Se hoje, por exemplo, tivesse voltado, o ônibus escolar não vai mais poder vir com aquela quantidade de crianças. Ele vai ter que vir, em cada banco que cabem 2, vai vir 1, e ainda tu vai ter que intercalar os bancos com as crianças sentadas. Quanto tempo vai levar para te levar esses 50% para chegar na escola, gente? E num dia de chuvarada, que a estrada ficou ruim, e que tu levaria 1 hora para chegar na escola, e com a chuva, normalmente tu já leva quase 2. Daí tu vai ter que fazer, às vezes, 2 carretos para poder ter esses 50%. E daí eu me pergunto, o que vai resolver para uma família, porque teu filho não vai ter aula todo dia? Ou ele vai ter aula um dia sim, um dia não, ou ele vai ter aula uma semana sim e na outra toda não. O que isso resolve de fato para uma família que diz que precisa da escola aberta para poder trabalhar, de verdade? Porque ela não vai ter escola de turno integral. Porque se eu preciso limpar a escola, eu não vou poder ter uma aula, por exemplo, de dia inteiro, de 8 horas. Não tem como, olhando esse protocolo de distanciamento, tu garantir a limpeza da sala a cada 3 horas, né? Então, daí quando tu começa a colocar isso na prática, hoje eu diria que não temos condições de voltar às atividades presenciais. Pode ser que mês que vem eu diga outra coisa, a partir, né? Se a gente for olhar, o Estado está muito menos preparado do que muitos municípios. Porque tem município que já comprou o grosso, mas não mudou a concepção. E eu preciso mudar a concepção para poder
ter crianças e adolescentes na escola. Eu tenho um meme que está rolando sobre a coxinha, né? Cada criança, para comer uma coxinha, o adolescente ele divide uma coxinha com 5 colegas, uma coxinha pequenininha, cada um dá uma mordida. E é verdade, eles fazem isso, eles vão dividir. É a coletividade que a gente trabalha sempre. E eles fazem isso. Como é que a gente vai dizer que não pode, gente? Entende? Um pacote de bolacha eles abrem, eles dão aquele pacote de bolacha para todo mundo, às vezes divide até a mesma bolacha, pega, reparte a bolacha para dar um pedaço para um pedaço para outro. Esse é o processo que a gente vai ter que discutir com a... Sim. Oi, por favor? Agora sim, agora ok. Essa nova etiqueta social é que a gente precisa discutir com todo mundo antes de voltar para a escola. Eu não posso fazer um teste com criança, porque já perguntaram para nós, mas o pai vai assinar um documento dizendo que ele mandou o filho para a escola porque ele quis. Tá? Tudo bem? Mas imagina tu estar diretor de uma escola e uma criança não penso nem no óbito, mas ela ir para o hospital. Né? Como é que tu fica? Como é que tu, enquanto professor, como é que eu voltando para casa, levando para os meus filhos, porque todo mundo tem, né? Nós somos seres humanos, a gente tem família, a gente tem vida. Então, às vezes tu mora com, principalmente o pessoal mais do interior, sempre tem uma pessoa idosa em casa. Às vezes o professor mora com a mãe, com o pai veio morar com eles. E como é que faz? Como é que eu faço? Eu vou ter que me distanciar da minha família para poder ir trabalhar, né, dos meus filhos. Então, todo esse processo também, essa nova etiqueta social não vai poder ser discutida lá dentro da escola. Ela tem que ser discutida na sociedade e reverberar dentro da escola. Exato. Então, hoje a gente não vê condições para essa retomada com segurança e com respeito à vida. Isso a gente não vê. Muito certo? Bem. Mas a gente precisa se movimentar. Claro. Os municípios precisam se movimentar. E o Estado, o governo do Estado, um investimento tão grande que se faz em propaganda, por que não está sendo feito um investimento em propaganda que seja de fato para a nova etiqueta social? Vamos investir nessa nova etiqueta social, usando horário de TV, usando horário de rádio, certo? Porque isso é um compromisso da sociedade como um todo. Então, não adianta só eu dizer que eu vou abrir escola, mas por que a gente também não faz testagens? Por que não se organiza testagens? Não vou testar todo mundo da escola, mas eu vou pegar alguns para testar. O Estado, por exemplo, tem atendimento presencial em alguns dias, né, Helenir, quando os estudantes vão até a escola buscar material. Por que não se faz uma testagem nesse dia que vai na escola? Pega lá uma escola de um município, testa ali aquele grupo, para a gente também poder ver como é que esse vírus tem se movimentado nesse grupo jovem. Para vocês terem uma ideia, meu marido teve Covid, a gente nem soube, só ficou sabendo quando ele fez o teste e viu que ele já tinha anticorpos. Eu fiz depois o teste e eu não tenho anticorpos, então significa eu não tive. Então, dentro de uma mesma casa, a gente só vai saber como ele se movimenta com o teste. Sim. Essa subnotificação que tem no Brasil, a gente tem que levar muito a sério isso. E é um planejamento que precisa ser feito. Então, não adianta só abrir escola. Se é para abrir, vamos abrir com responsabilidade. Com teste, com organização, com discussão com a sociedade. Isso não vai resolver o problema. Muito bem. Agradecendo também o pessoal lá de São Lourenço do Sul, é a Neda Maria Bardes Marte, presidente do Conselho Municipal de Educação de São Lourenço do Sul e vice-coordenadora da Zona Sul. Também quem está conosco, o pessoal lá estava acompanhando aqui, Saranduva também, lá em Saranduva, Miraci Baroni Taques também está nos acompanhando. Maria Isabel Faustino, essas escolas estaduais deveriam respeitar os protocolos municípios de acordo com a localização, ela coloca. Luciana Kessler, em Santa Cruz do Sul, também obrigado. Gustavo Luiz, lá de São João da Ortiga, também. Jucili
lá de Entre Juiz, tá? Que talvez acompanhando aqui, veio a Juceli, só estava aqui agora, né? Depois eu trago então aqui para nós fechar, né? Tem muita gente que está nos acompanhando, não dá tempo de citar o nome de todos. Professor Elenir, para nós fechar aqui, né? Porque nós já estamos com o horário esgotado, não tem problema, podemos passar um pouquinho, porque esse tema é muito importante, depende da disponibilidade da Fabiana e também da Elenir para nós seguir, né, esse debate que é muito importante aí, referente a esses pontos, a sua visão sobre este momento, o de retorno, continua assim, volta de forma, aliás, continua da maneira remota, reinicia em 2021, como é que a senhora vê, professora Elenir? Olha, tem uma coisa aqui que já nos demonstra a segurança de voltarmos agora. Que o pai e a mãe que mandarem seu filho para a escola têm que assinar um termo de responsabilidade. Uhum. Para quê? Se é seguro. Por que assinar esse termo de responsabilidade? É a mesma coisa que eu ter um restaurante e dizer que quem for comer lá tem que antes assinar um termo de responsabilidade que se fizer mal a comida é problema dele. Não tem nada a ver com isso. Tá? Então, o termo de responsabilidade é o primeiro sinal de que o governo não tem certeza de nada. Então, não quer assumir nenhuma responsabilidade. A outra questão que nós temos também, olha, nós já estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, aos 3 meses para terminar o ano letivo. Será que é o momento de voltarmos? Por que não encerrarmos o ano desta forma como estamos agora, aguardando a possibilidade de uma vacina que em dezembro, janeiro, há algumas projeções que já tenha disponível. Aí pode ser que até março já tenha chegado nas escolas, porque eu acho que essa vacina ela será muito rapidamente disseminada até pela letalidade do Covid, né? Então, a gente... Agora, uma coisa que eu já disse antes, que volto a repetir, nós temos a consciência. Primeiro, a angústia, né, Fábio? A gente que é professora, a gente trabalha com angústia. Nós vivemos num momento de muita angústia, porque nós estamos trabalhando de uma forma diferente. E o diferente sempre angustia. A gente não tem as certezas que nós temos quando estamos com um aluno na sala de aula. Ali a gente sabe se ele realmente compreendeu, se apresentou alguma dificuldade. Hoje não. Hoje é longe, a gente não tem essas certezas. E isso angustia a todos nós, professores. Se nós continuarmos com o ensino remoto este ano, nós temos que ter, primeiro, um planejamento, como eu disse antes, de buscar aqueles que ficaram à margem, ou aqueles que tiveram defasagem. 2021 deve ser um ano diferenciado e sem pressa. Se a gente conseguir 2021 e deixar um certo momento para resgatar conteúdos programáticos mais relevantes em 2021 e depois seguir o ano de 2021, que vá até 2022. Porque essa pressa a gente não precisa ter. Nós temos o tempo para aprender, nós temos o tempo de rever conteúdos. Agora, neste momento, para nós, eu acho que a maior preocupação nossa é a preservação da vida. É disso que a gente está falando. Nós não podemos brincar com a vida, porque é a única coisa que não se recupera. Então, nós não temos dúvida, nós do sindicato não temos dúvida que o melhor seria manter esta forma como estamos trabalhando até que venha a vacina. Isso é que seria a garantia de podermos voltar. Agora, a gente sabe também que o governo nem sempre nos escuta. Aliás, hoje nunca nos escuta, né? Então, essa é a posição nossa, a responsabilidade que nós temos sobre a vida das pessoas. E a gente tem muito medo, sabe de quê? A escola se tornar um polo de irradiação do Covid. Só para te ter uma ideia, Zamir, nós fizemos uma pesquisa, estamos a recém com 76 municípios, estamos fazendo. Mas em 76 municípios, das 114 escolas que tem no município, no mínimo um funcionário ou professor já pegou Covid nos plantões. E veja bem, plantão na escola é só para te receber o trabalho do aluno ou entregar o rancho quando tem, né? E são pouquíssimas pessoas. Assim mesmo já teve contaminação. Agora põe 50% da escola junto. O nosso medo é que as escolas se tornem um polo de transmissão e a gente caminhe para trás.
Em vez de avançar no isolamento, na contenção do vírus, a volta precipitada pode acontecer ao contrário, uma disseminação e uma explosão novamente do Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Bom, com esse pensamento, para concluir agora, rapidamente, pode já começar a projetar 2021, já se faz um planejamento para 2021 dentro das atividades aí desse projeto de estudo, plano de estudo, enfim, para 2021, como que se trabalha desse período agora em não concluindo um ano e também logo ali na frente já tendo um novo ano letivo para começar, professora Fábio? De acordo com o Conselho Nacional de Educação, Zalmir, a gente tem essa possibilidade de pensar o ano de 2020 e 2021 num contínuo de aprendizagens. Né? Isso que foi um pouquinho que a Helene trouxe para nós. Então, nós já temos essa possibilidade dentro do Brasil, que a gente possa pensar tudo aquilo que a gente não conseguiu trabalhar esse ano, que a gente consiga fazer no ano que vem. E a UNCM ainda vai além, a gente sempre pensa 2021 e 2022, porque a gente ainda não tem certeza como é que vai ser 2021. A gente não sabe se essa vacina, quando vier, vai ser para todo mundo, né? Por exemplo, hoje, uma das 3 vacinas que estão sendo testadas, um dos processos foi suspenso, porque eles já estão na 3ª etapa e uma pessoa teve uma situação adversa. Então, isso é normal, eles param o processo para averiguar o que aconteceu com esse paciente, né? Para que a gente possa... Mas a ideia é que no final do ano, início do ano que vem, a gente já consiga ter vacinas, mas a gente não sabe se vai ser uma vacinação em massa, como é que vai ser, se o Brasil vai produzir, se vai ter que comprar, se vai ter recurso, isso tudo a gente não tem ideia ainda. A gente sabe que as primeiras vacinas sempre vêm com um valor muito alto, né? E que a gente ainda vai precisar ver como é que vai funcionar aqui dentro do nosso país, né? O interesse dos próprios governantes, né? Do nosso governo federal para essa situação. E diga-se de passagem que quando ele aprovou a Lei 14.040, que flexibilizou o calendário, né? As horas letivas para o ensino fundamental e as horas letivas e os dias letivos da educação infantil, na mesma hora ele cortou recursos específicos para os municípios e para os estados nesse momento de pandemia, que é onde a gente precisa de mais dinheiro para comprar material para essas atividades presenciais, mas também para poder instrumentalizar as nossas redes para as atividades remotas. E a Lei 14.040 teve vetada pelo presidente Bolsonaro os recursos financeiros que iam para os estados e municípios com a justificativa de que não seria viável esse encaminhamento de recurso, porque não haveria um controle específico. Como que não, né? A gente tem um Tribunal de Contas, tem os Tribunal de Contas estaduais, tem o Tribunal de Contas da União, que faz todo esse acompanhamento de investimento de recursos. E também essa mesma lei, ela restringiu algumas questões a respeito da alimentação escolar, né, dessa possibilidade da alimentação escolar, sendo que é necessário que os municípios façam uma lei municipal para essa distribuição de cestas, utilizando recursos do Plano Nacional de Alimentação Escolar. Então, isso tudo também a gente precisa colocar no debate, a sociedade não se movimentou para cobrar da Câmara dos Deputados e do Senado para que o veto fosse derrubado. A gente precisaria muito desse recurso, não é, Elenir? Esse recurso ia ser muito bem-vindo pelos estados e pelos municípios para que a gente pudesse, de fato, dialogar e pensar no dia a dia da escola, né? Então, é um momento que a gente precisa, sim, acompanhar as redes sociais, mas participar dos bons e dos debates que tragam qualidade para esse processo. Tu aqui, com a abertura do teu canal, para que a gente possa falar, é importante que outras rádios também façam isso, que outros espaços das redes sociais também abram, tanto para os CPERs, quanto para a UNCM, para a própria Undime, que é dos dirigentes municipais, mas para os professores também poder falar. Claro, tá certo. Para o professor também poder dizer o que ele sente, a angústia que é, nesse momento, planejar e não ver o seu aluno.
não saber se foi ele que fez a atividade, né, Elenir? Porque a gente recebe a atividade, mas nem sempre foi a criança que fez. Às vezes o pai, para a criança fazer logo aquilo, ajuda a fazer, dá a resposta para a criança poder mandar a atividade. Né? Então, ou muitas vezes a criança não faz porque o pai também não tem condições, o pai é um analfabeto, ou às vezes é um analfabeto funcional que não consegue ajudar o filho a concluir as atividades. São N razões para a gente pensar. Então, esse ano letivo, ele é um ano atípico. Há um que me não diz que não existiu ano letivo. Não, a gente acredita que tem sim ano letivo, que a gente vai concluir, inclusive a gente tem orientado que se possível concluir dentro desse ano civil, né? Porque não tem o porquê da gente prorrogar mais tempo as atividades, certo? Que a gente conclua dentro desse ano civil o ano letivo, mas é claro que depende de cada gestor isso, mas a orientação dos conselhos tem sido essa, e que a gente já comece a discutir esse contínuo, planejar esse contínuo. Como é que eu vou trabalhar o ano que vem, né? O próprio Conselho Nacional fala de 2 anos em 1, mas eu acho que a gente também pode ter a empatia e o cuidado de não sobrecarregar a escola, a comunidade escolar para isso em 2021, porque vai estar todo mundo muito sensível, né? Sim. É um período de estresse psicológico, é um período de muita pressão para que a aprendizagem aconteça, e a aprendizagem a aprendizagem ocorre com um espaço de afeto, de carinho e de cuidado, né? Porque a gente tem seres humanos, então a gente também precisa disso. Queria agradecer muito, Zamir, esse espaço. Elenir, muito bom estar contigo nesse momento, em tantos outros, e dizer que a UNCM, os conselhos municipais de educação estão abertos para esse bom debate, inclusive com as escolas privadas, né? Que é importante a gente ouvi-las. Hoje aqui em São Leopoldo nós ouvimos pela 6ª vez as escolas privadas de educação infantil, através de um grupo que a gente criou, né, as representantes delas no nosso colegiado solicitaram, e a gente, desde o dia 1º de abril, a gente vem ouvindo as escolas privadas. No mínimo, uma vez por mês, a gente se reúne para ouvi-las juntamente com o governo municipal, porque a gente entende o momento e a gente está discutindo formas de se ajudar. Tá bom? Muito obrigada, e que certo. A gente possa se ver logo ali. Obrigado então, professora Fabiane, que esteve conosco aqui, professora Fabiane Bitello, também professora Elenir Schirer, obrigado e também por estar conosco nesse importante debate, falando sobre essa situação, e esperamos que logo a gente esteja numa situação diferente, né, que possamos voltar a um novo normal, né, professora Elenir? Obrigado também por estar conosco. Eu queria agradecer, Zalmiro, foi muito bom ter esse encontro aqui com a Fábio também. A gente vê que a gente que é dentro do chão da escola, né? A gente consegue perceber algumas coisas que às vezes nem os pais percebem. Então eu quero agradecer esse espaço e fazer minhas palavras da Fábio, que cada vez mais abra os seus espaços para que a gente possa estar discutindo isso, que é de interesse de toda a sociedade gaúcha. Então as nossas crianças são os nossos professores, são os nossos funcionários. E a gente sabe que qualquer problema que der na escola se refletirá também nas nossas casas. Então, pela vida, como a gente tem dito, hoje, escolas fechadas são vidas preservadas. Ok, obrigado. E essa também foi uma frase deixada aqui por um dos nossos internautas, né? Agradecer a todos que estiveram conosco. 14º Núcleo do CPR está contigo também. Fábio, a Maria Isabel Faustini que diz. O pessoal também conosco aí em todo São Sebastião do Caí também estão conosco. Excelente live, diz Anitta Izar Pérez. Obrigado, então, Fabiane Bitello, obrigado, professor Elenir Schirer, por participar dessa live com esse debate muito importante conosco aqui. E foi um prazer ter vocês aqui nesse nosso bate-papo hoje. Boa noite, obrigado, e estamos aí sempre à disposição, com certeza a gente vai voltar a falar, né? E assim, então, nós vamos concluindo aqui nosso debate, falando sobre esse assunto importante, que é com relação aí a estas possíveis volta, né, esses debates quanto ao calendário de retorno das atividades escolares em Aqui você tempo confere real. as principais então, informações em destaque. Apoio. AMR Consultoria Engenharia, localizada junto a Ortiz Imóveis, Avenida José Gabriel, sob responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha. Busnello Advocacia, praticando advocacia com visão de negócios e
foco em resultados. Contato 3333-2599. Sebastiane Representações, representante das massas e biscoitos Germani e Cooperativo Vinícola Garibaldi. Brahma Duplo Malte, você encontra na União Distribuidora de Bebidas Limitada, PR 285, quilômetro 457, bairro Jardim, em Ijuí. Faça seu pedido pelo telefone 3305-6060. JJ Lavacar de Júnior e Jean. Atendimento com excelência na Rua Aristeu Pereira, a 100 metros da Davirja Martins. Contato 99173-2195 e 99132-4277. Expresso Leomar, BR 285, há 35 anos, transportando com rapidez e segurança. Telefone 3331-1344. Fofurices da Kelly, realizando trabalhos com amor e por amor. Faça seu pedido pelo telefone 98453-2927. Pastelaria Meu Pastel, Decibeli Poço Bom, o melhor delivery no aconchego do seu lar. Pedidos pelo telefone 99198-8509. Imobiliária Ortiz Imóveis, localizada Avenida José Gabriel, 50 metros da Petrobras. 19 anos realizando sonhos. Telefone 3332-9565. Madeireira Leal e Rustic Móveis, 32 anos no mercado. Qualidade e bons preços. Tudo em decks, pergolados e móveis decorativos. Esquina da Siqueira Couto com Rua das Chácaras. Marmoraria Graniarte, Rua Cruz Alta, em frente ao posto de saúde, no bairro Jardim. Mármores, granitos e toda a linha de importados. Milani Revestimentos e Decorações. Peça seu orçamento pelo telefone 99160-0180. Garantia de qualidade. Monique Seidler Estética e Bem-Estar, com atendimento em sua clínica localizada na Rua Paulo Kleman, em diagonal à Escola Tiradentes. Instituto de Oncologia de Ijuí, grupo com referência em informação, acesso e tratamento de câncer, sempre transformando vidas. Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior, atendimento de carinho e respeito com seu animalzinho. Plantão 24 horas. Contato 3332-2191. Colchões Ortobon Ijuí, 2 endereços para melhor lhe atender. Rua do Comércio e no térreo do Nacional Supermercados. Frete grátis em toda a região. Pasquale Serviços Contábeis. Escritório Rua Francisco Berenhauser, número 23, no centro em Ijuí. Telefone 3332-2842. Sabor da Serra Pizzaria. A pizzaria com a qualidade da Serra Gaúcha. Rua 19 de outubro, fone 3333-2082. Cirurgião dentista William Brantley, consultório odontológico, promovendo atendimento de qualidade na Rua 13 de Maio, fone 98434-6721. Não dá mais, mãe. A gente tem que fazer alguma coisa.